Fala galera, vocês estão no canal Quadrado Completo, aqui quem fala é o professor Henrique e hoje eu vim aqui mostrar algo muito legal para vocês. Bom, para quem não domina ainda, eu vou mostrar para vocês uma forma de resolver qualquer equação de segundo grau sem ter que utilizar fórmula. Isso vai demandar alguns conhecimentos básicos de álgebra que a gente vai recuperar aqui no canal com o tempo, tá? E é claro, eu preparei uma listinha aqui. Essa lista foi gerada aleatoriamente através de linha de código no PowerShell pelo Windows. Se vocês quiserem gerar listas aleatórias para vocês também, eu vou deixar o código disponibilizado no primeiro comentário fixado. É só vocês irem numa pasta vazia, tá? Vocês podem criar uma pasta para isso, abrir o terminal nessa pasta com o botão direito e jogar o código. Ctrl+C, Ctrl+V e vai gerar lá 10 equações aleatórias para você praticar. Bom, gente, vamos começar aqui pela primeira equação, menos x ao quadrado menos 6x mais 14. Cara, a gente precisa de uma coisinha muito importante aqui, que é que essa equação esteja na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui já está, considerando que a, b e c são números inteiros e a é um número diferente de zero, senão não seria uma equação de segundo grau. Mas, por boa prática, né, a gente quer limpar isso aqui o máximo possível, então a gente quer que não apareça esse menos aqui no lugar do a, certo? A gente quer que o a seja igual a 1, facilita muito a nossa vida. Para o a ser igual a 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou inverter o sinal de todos os elementos dessa igualdade. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais 6x menos 14 igual a 0. Então, caras, qual que é o passo aqui que a gente vai seguir para não ter que usar fórmula? Observe esse produto notável. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Produto, né, que é o quadrado da soma, o mais famoso de todos. Caras, se eu pensar num produto que eu possa aplicar aqui, vai ficar muito fácil. Primeiro eu vou jogar ele aqui e vocês vão entender de imediato. X mais 3 ao quadrado. Por quê? Notem que x mais 3 ao quadrado, vou fazer aqui do ladinho. X mais 3 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais, né, duas vezes o primeiro pelo segundo, né, ou 3x mais x3, que seria 6x, mais o quadrado do segundo, né? Seguindo a mesma lógica aqui do nosso produtinho. Ou seja, mais 9. E o que está acontecendo, caras? Eu tenho lá na minha equação o x ao quadrado mais 6, mas eu não tenho o mais 9. Eu preciso que esse mais 9 apareça. Bom, como eu vou fazer ele aparecer? De uma maneira muito fácil. Eu continuo fazendo aqui, igualzinho eu estava fazendo, e eu vou adicionar o 9 do outro lado. Qual que é o princípio disso daqui? Bom, se eu adicionei 9 desse lado aqui, né, através desse produto, eu adiciono 9 do outro lado, então fica tudo ok. Se eu adiciono uma certa quantidade de um lado, é só adicionar a mesma quantidade do outro, né, ou fazer o mesmo tipo de redução e tal. Enfim, aqui vai ficar fácil de resolver. Agora, o próximo passo é aquele trivial. Vou adicionar 14 aqui, porque eu estou tentando isolar o x. Então eu adiciono 14 do outro lado, mesmo princípio. Então ficarei com x mais 3 ao quadrado, né? Aí que menos 14 com 14 vai a 0. E eu vou ficar com 9 mais 14, né? Então aqui 6 dá 23, certo? Então, caras, é aqui que a gente quer chegar sempre. Porque a partir daqui fica extremamente fácil resolver. Aqui eu vou explicar para vocês o que acontece e o que a gente tem que entender desse processo para que a gente possa resolver tudo quase que de cabeça daqui para frente. Bom, para resolver isso daqui, a gente vai precisar tirar uma raiz quadrada. Se tirou a raiz quadrada de um lado, a gente tira a raiz quadrada do outro. Aí aqui vai ficar da seguinte forma. X mais 3? Não. Aqui vai ser o módulo de x mais 3, igual a 23, não, igual a raiz quadrada de 23. Por quê? Entendam, caras, a raiz quadrada, ela sempre terá um resultado positivo. É isso. Se ela sempre terá o resultado positivo, pensa comigo. Se aqui eu tivesse um x que seja menor do que menos 3, isso vai implicar
de que esse valor aqui vai estar abaixo de zero. Esse valor abaixo de zero significa que a gente está obtendo como resultado dessa raiz quadrada aqui, ó, um número negativo, o que não pode, percebe? Aí, é claro, a gente vai fazer uma operação para poder entender o que está acontecendo aqui dentro desse módulo, né? Que é o seguinte, caras. Aqui, como a gente quer o módulo, né, independentemente, a gente tem que descobrir o valor de x. Aqui a gente tem duas opções, né? Ou a gente está trabalhando com a versão positiva disso daqui, que é o próprio x mais 3, ou a gente está trabalhando com a versão negativa disso daqui, que é menos x mais 3. Bom, aqui nós seguimos, né, igual a raiz de 23, um número primo, né, então a gente não tem nem como separar isso daqui em duas raízes. Aqui nesse caso, eu vou, né, inverter os sinais, x, que eu estou multiplicando por menos 1, né, e do outro lado a casa já está ajeitada. Só que aqui, o que eu vou fazer aqui de novo? Né, por mais estúpido que pareça, eu vou multiplicar por menos 1 de novo. Por quê? Porque eu estou tentando isolar o x e não o menos x. Né, isso vai fazer com que eu fique com x mais 3 igual a menos raiz de 23. Percebam que eu vou ter esse carinha aqui e esse carinha aqui, igualzinho. E o que inverteu o sinal foi aqui na raiz de 23 e menos raiz de 23. É daí que vem aquele rolê do mais ou menos raiz quadrada de delta. Bom, aqui nesse caso que nós temos, né? A gente vai ter x igual a menos 3 mais raiz de 23. E aqui do outro lado a gente vai ter x igual a menos 3 menos raiz de 23. Pegaram a ideia? Essa aqui é a ideia que a gente usou para poder resolver a primeira equação. A gente explicou passo a passo. Agora a gente vai fazer mais algumas aqui. Não vou fazer todas, são muitas, né? A gente vai fazer algumas aqui, mas cortando um caminho. Bom, com a casa limpa aqui, mais uma vez, o que a gente vai fazer é continuar organizando. É importante organizar. Boas práticas sempre. Ou seja, aqui nesse caso em específico, o que eu posso fazer é dividir toda essa equação por 2. Porque tudo é divisível por 2, né? Óbvio. Vamos lá. X ao quadrado mais 3x menos 9 igual a 0. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Como que eu posso pensar nesse produto aqui completando o quadrado? Como que eu posso ter 3 no lugar daquele AB? Vale só essa colinha aí, tá? Para poder facilitar a vida. Cara, isso é fácil, né? Aqui é sempre a metade desse valor. Vocês vão notar esse padrão. Então eu vou ter, né, x mais 3 meios ao quadrado menos 9 igual a, exatamente, o quadrado desse carinha aqui. O quadrado desse carinha aqui vai ser 9 sobre 4, certo? 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Bom, aqui a gente vai adicionar 9 de cada lado. Aqui, caras, é importante, tá? A gente já ir pensando nas formas de resolver isso aqui rapidão. Então olhem comigo o que está acontecendo aqui. Vê se vocês não concordam comigo. Eu estou adicionando 9 unidades a 9 sobre 4. Se eu pego esse 9 aqui, eu estou tentando, né, adicionar ele numa fração, eu tenho que colocar, né, no mesmo denominador. Então eu posso multiplicar esse 9 por 1, né, o que não alteraria o valor dele, certo? Então eu continuaria adicionando 9 dos dois lados. Só que eu posso escrever esse 1 como 4 sobre 4. Para quê? Para que fique sobre o mesmo denominador ali. Então 4 vezes 9 vai ser 36 sobre 4. Então, o que eu estou adicionando aqui, de fato, vai ser, né, 36 quartos. Aqui já sem perder muito tempo, viu? Olha só, isso daqui vai ser 9 mais 36 vai dar 45. Perceba, raiz de 45 sobre raiz de 4. Mais menos, né? Lembra daquilo? Para a gente não ter que fazer toda aquela pataquada do módulo. Esse carinha aqui, o raiz de 45, a gente pode reescrever como raiz de 9 vezes a raiz de 5, certo? Como a gente sabe que a raiz de 9 é 3, acho que aqui já ficou entendido, certo? O que a gente quer aqui é x mais 3 meios é igual a mais ou menos 3 raiz de 5 sobre 2. Percebam, aqui agora é fácil. O que eu quero é só subtrair 3 meios de ambos os lados e eu chego na minha resposta. X é igual a menos 3 meios, né? Ou menos 3, mais ou menos 3 raiz de 5 sobre
2. Fechou? Bora lá. Mais uma, hein? Equação 3 agora. Aqui está um número negativo, né? Mais uma vez, boas práticas. A gente quer multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Vamos ficar com x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Bom, metade de 1 é meio, né? Então a gente vai ficar com x mais meio menos 1 igual a 1/4, que é meio ao quadrado. Bom, ficamos com x mais meio ao quadrado. Agora a gente quer adicionar uma unidade de cada lado, né? Então a gente vai ficar com 1/4 mais 4 sobre 4, né? Que é uma maneira de eu reescrever o 1. Então eu vou ficar com x mais meio ao quadrado igual a 5 sobre 4. Continuando aqui da setinha, eu quero tirar a raiz quadrada dos dois lados, então eu vou ficar com x mais meio é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Ou seja, x é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E essa equação aqui, né, o resultado dessa equação aqui, é um resultado muito importante. Quem souber do que eu estou falando, escreve aí nos comentários. Bom, vamos lá. Mais uma. A gente está indo para a quarta, né? Já fiz um checklist ali. Tudo dividido por 2 aqui, porque dá para dividir tudo por 2. Boas práticas mais uma vez. Então a gente vai ter x ao quadrado mais x menos 9 igual a 0. Caras, aqui mais uma vez, né? Metade de 1 é meio, né? Então a gente vai ter x mais meio ao quadrado menos 9 igual a 1/4, que é o quadrado do segundo aqui, que a gente colocou aqui, então tem que adicionar do outro lado também. Lembra? O negócio aqui é praticar. Bom, agora a gente tem que adicionar 9 unidades dos dois lados. A gente vai ficar aqui com x mais meio ao quadrado igual a 1/4 mais quanto? Exatamente, 36 sobre 4, que a gente vai ficar com 37 sobre 4, no fim das contas. Tá vendo? A gente vai ganhando velocidade para poder resolver as coisas. Então agora a gente tem que tirar a raiz dos dois lados. X mais meio é igual a mais ou menos raiz quadrada de 37 sobre 2. Isso implica que x é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 37, tudo sobre 2. Beleza? Agilidade. Bom, eu vou fazer um último aqui. Seria legal se vocês fizessem os outros, né? Vocês podem postar o resultado aí embaixo. Seria legal se vocês praticassem as próprias listas. Seria legal se vocês dominassem muito bem isso daqui. Bom, vamos fazer aqui essa 10, beleza? Eu tenho aqui x ao quadrado menos 4x mais 17 igual a 0. Ok. Alguma coisa de boas práticas aqui para poder limpar a equação antes? Não, aqui tá limpinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só direto para completar o quadrado. X menos 2 ao quadrado mais 17 é igual a menos 2 ao quadrado vai ser 4. Precisamente, se eu adicionei 4 desse lado, vou adicionar 4 do outro lado também. Aqui, quem já tem bons olhos observou que a gente vai ter uma raiz complexa. Se você não domina isso ainda, esquece que isso aqui não tem raiz real, tá? X menos 2 ao quadrado é igual a 4 menos 17, vai ser menos 13. Aí quando eu tirar a raiz quadrada desse carinha aqui, né, vai implicar que x menos 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 13. E o que eu vou fazer? Opa, de 13 não, menos 13. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a unidade imaginária. Bom, esse carinha aqui, ele vai ser, né, a mesma coisa que raiz de 13, que multiplica i. Raiz de 13 porque 13 é primo, né? Não tem como a gente simplificar. Então aqui eu vou ficar com x igual a 2, mais ou menos, raiz de 13i. Pronto, acabou. Bom, galera, por hoje é isso, né? A gente vai fazer mais coisas desse tipo. A gente vai abordar muita coisa aí de matemática básica. E vamos lá, deem sugestões. A gente volta em breve. Falou, beijocas. Bebam água.